Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou Felipe e este é mais um vídeo da série Os 10 Mandamentos aqui no Longas Class, o seu canal para lembrar você, católico, toma vergonha na sua cara e vai pra missa de domingo, seu fresco. E dando continuidade à série dos 10 Mandamentos, hoje vamos para a parte 2 dos mandamentos de respeito a Deus, especificamente hoje, o terceiro mandamento. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas o repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o consagrou. Esta lei presente tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, ela é muito clara. Para todo judeu existe um dia próprio para a santificação do Senhor Deus, porque neste dia sagrado Deus descansou. Portanto, todo judeu que se preste no sábado, ele se dedica somente à vida espiritual. Mas aí você me pergunta, então por que o católico guarda o domingo e não o sábado? Nós vamos entender agora. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 452. Por qual motivo para os cristãos o sábado foi substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, como o primeiro dia da semana. Ele lembra a primeira criação. Como o 8º dia, que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, no qual ele, com a sua Páscoa, leva a termo a verdade espiritual do sábado hebraico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Muito importante. No sábado judaico, nós nos deparamos com um preceito no qual se honra a criação do mundo. O grande fato foi: Deus, em perfeição, criou todas as coisas e no último dia ele repousou. E nós somos chamados a, no sábado, repousar com ele. Porém, maior do que a criação do mundo foi necessariamente a redenção do mundo. Porque este mundo criado por Deus corrompeu-se com o pecado. Cristo, Filho eterno do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem e redime o mundo. Portanto, aquele mundo que foi criado por Deus e corrompido pelo pecado, ele é renovado pela ressurreição. E como diz aqui o compêndio, nós nos deparamos que o primeiro dia da semana, o domingo, ele nos lembra a primeira criação. Enquanto como 8º dia, ou o dia depois do sábado, como mencionam os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, mostra que esta criação que foi criada primeiro, é redundante, mas a criação criada primeiro, ela é renovada, é uma nova criação. Vejam só, então, tão grande quanto a primeira criação é a criação renovada pelo mistério pascal. Justamente por isso, nós seguimos o costume dos primeiros seguidores do Senhor, que se reuniram no dia após o sábado. E vemos nas próprias citações da Sagrada Escritura que Cristo, ele aparece para os seus discípulos no dia depois do sábado.
Portanto, este dia que para nós é grandioso, da renovação de toda a criação, com a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, ganha-se um outro sentido, porque não comemoramos mais uma primeira criação que decaiu. Nós nos deparamos com uma nova criação, redimida pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. E você lembra quando nós falamos que naquele primeiro sábado nós éramos chamados a repousar com Deus? A partir da ressurreição de Cristo, nós repousamos em Deus. Nós literalmente descansamos em paz, porque não precisamos mais temer a morte. Nós nos deparamos que o dia de santificação, ele torna um sentido ainda mais pleno, ainda mais profundo, porque não é mais repousar em um preceito, é repousar em uma verdade. Cristo ressuscitou, não precisamos temer a morte. Pois bem, seguindo este costume dos primeiros cristãos, dos apóstolos, todos nós cristãos honramos não mais o sábado da primeira criação, mas o domingo da nova criação, redimida por Cristo, morto e ressuscitado. Muito bem, diante disso, a pergunta é: como que nós devemos honrar o domingo? Vamos ver agora. Citação 453 do Compêndio do Catecismo. Os cristãos santificam o domingo e as outras festas de preceito, participando da Eucaristia do Senhor e abstendo-se também daquelas atividades que impedem de prestar culto a Deus e perturbam a alegria própria do dia do Senhor ou o necessário descanso da mente e do corpo. São permitidas as atividades ligadas a necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida de família e à saúde. Portanto, nós nos deparamos aqui com 3 aspectos importantíssimos: o culto a Deus, o descanso e o convívio familiar. Esses 3 pontos que acabaram se tornando, inclusive, costume na sociedade, cristã ou não, está permeado na lei do domingo. Primeiro, o domingo é o dia no qual eu tenho o meu direito de prestar culto a Deus. Então, é um dia por excelência em que todo católico deve ir à missa. E vamos falar a verdade. É um grande motivo para nos alegrarmos. Não temos mais medo da morte. Cristo ressuscitou dos mortos. Caso você não lembre disso, clica no card aqui em cima e confere nosso vídeo a respeito da ressurreição de nosso Senhor. Portanto, para um católico, é muito caro celebrar este dia. É um motivo de alegria, dá sentido para a nossa vida. Portanto, deve ser celebrado. E não necessariamente só celebrado, mas celebrado em família. Portanto, é um dia em que é muito tradicional para nós o quê? O almoço de domingo. Necessariamente em que o convívio familiar é muito mais enfatizado, porque esta alegria toma conta do núcleo da nossa vida, que é o convívio familiar. E neste local em que nós convivemos em família e celebramos a grande vitória de Cristo sobre a morte, nós descansamos. Porque, como diz a citação a respeito do sábado, em 6 dias nós trabalhamos, no 7º nós descansamos. Portanto, neste sentido, nós entramos no descanso não mais com Deus, mas em Deus, em uma verdade. Cristo ressuscitou. Portanto, nós precisamos ter muito claro isso. É dia de descanso, é dia de convívio familiar, é dia de culto divino. Diante dessa situação, nós precisamos entender que os excessos também são graves, inclusive os excessos religiosos. Exemplo muito claro, muitas vezes nós católicos nos envolvemos em trocentos trabalhos pastorais e deixamos de descansar, deixamos de participar da missa com qualidade, atentamente,
e deixamos de conviver com a família. Nós nos deparamos com pessoas que no domingo não estão em casa, nem sequer para um almoço, uns 5, 10 minutos. Então, isso é muito sério. As práticas religiosas, elas não devem ser motivo para quebrar justamente as principais práticas religiosas. Não se quebram umas com outras, não se descobre um santo para cobrir outro. Então é muito importante que nós tenhamos este cuidado. Porém, qual que é a questão? E se, por exemplo, uma pessoa precisa trabalhar de domingo? Então, não estamos falando de uma quebra de preceito, estamos falando de uma necessidade específica econômica. Neste caso, não se quebra. Mas ainda assim, quando se trabalha no domingo, mesmo que seja 5 minutos, se use para dar uma descansada, ler a palavra de Deus, voltar o coração para Deus, nem que seja 5 minutos, mas é um dia especial no qual nós nos recompomos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas tem um ponto importante. Nós estamos nos deparando com uma sociedade que cada vez mais ela quer crescer, avançar economicamente. Estamos nos deparando com cada vez mais empresas incentivando o trabalho no domingo. Mas, porém, o domingo é um dia por direito de todo trabalhador, católico ou não. Vamos ver o que a igreja diz a respeito. Compêndio do Catecismo da Igreja, número 454. Por que é importante reconhecer civilmente o domingo como dia festivo? Para que a todos seja dada a real possibilidade de gozar de suficiente repouso e de tempo livre que lhe permitam cuidar da vida religiosa, familiar, cultural e social, de dispor de um tempo propício para a meditação, a reflexão, o silêncio e o estudo, de dedicar-se às obras de bem, em particular em favor dos doentes e dos idosos. Este é o ponto. Estamos caindo numa sociedade tão conturbada, num desespero tão grande de crescimento, de evolução econômica, social, que estão se perdendo os valores essenciais de fé, de família, de formação pessoal. Está se perdendo. Portanto, não podemos fazer isso. Em essência, o homem é chamado a trabalhar, sim, mas também a recompor-se, a descansar, a conviver no seu núcleo familiar e, principalmente, a sempre recordar-se da essência da sua vida, que é Deus. Lembrando do primeiro mandamento que nós falamos na última formação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Envolve também voltar-se a Ele no momento que Ele nos concede de descanso, de recompor-nos, de alimentar-nos com o pão do céu e com o frango e macarrão de todo domingo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa formação e eu conto com você na nossa próxima aula, quando vamos tratar dos mandamentos do amor ao próximo. Salve Maria!